Marcos capítulo de número 9. Amém? Quem encontrou, diga graças a Deus. Marcos capítulo 9, versículo de número 14. A palavra do Senhor diz assim: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele os saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e aí ele espuma e range os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazer. Amém? Graças a Deus. Então aqui havia uma pessoa ali que estava passando por um problema muito sério, né? E aquele homem tinha um filho adoentado ali, e ele disse que tinha um espírito mudo. Então ele tinha a consciência que havia um espírito de enfermidade que dominava a vida do filho dele. E procurou quem? Procurou os discípulos do Senhor Jesus, né? Ele teve notícia que os discípulos estavam ali fazendo as obras de Deus como Jesus tinha ordenado. Ele disse para eles curarem os enfermos, expulsarem os demônios, não é assim? Ele disse que eu vos dou poder. Então Jesus deu poder para os seus discípulos fazerem esta obra aí. Mas aquele homem levou o seu filho aos discípulos e eles não conseguiram ajudar, não conseguiram expulsar aquele espírito, não conseguiram curar aquele jovem. E é interessante que a multidão que estava ali ao redor, ao invés de procurar ajudar, né? Às vezes acontece isso, né? Estava ali discutindo, criticando os discípulos por não poder ajudar. No mínimo eles estavam dizendo: está vendo? A discípulo de Jesus, né? Cadê o poder de Deus aí? Que Jesus disse que está com vocês. Porque os escribas não acreditavam em Jesus. Os escribas, na verdade, eles eram o contrário aos ensinamentos de Cristo. Então eles estavam ali discutindo, estavam ali criticando. E às vezes acontece na nossa vida. Tem pessoas que ao invés de ajudar, ao invés de se preocupar em dar uma ajuda, ela prefere mais criticar, colocar defeito, apontar o dedo, do que verdadeiramente ajudar, né? Eu costumo dizer que muitas vezes tem um para ajudar e 10 para atrapalhar. E normalmente é assim. Aquela pessoa que realmente estende a mão para ajudar, que se preocupa, né? Olha, por que será que aquele irmão não está conseguindo? Eu vou ajudar ele, vou entrar em oração junto com ele, irmão. Eu vou entrar nesse propósito junto contigo, vou lhe ajudar, vamos nos unir a nossa fé. Com certeza Deus vai abençoar em nome de Jesus. Ao invés de ficar criticando, né? Olha, aquele irmão, quanto tempo tem de igreja, ainda está naquela situação? Quanto tempo aquela irmã tem de igreja, ainda não conseguiu ser curada, não conseguiu se libertar daquele problema, daquela situação? Então, criticar é fácil, mas ajudar é mais difícil. E ajudar exige dedicação, né? A pessoa tem que abraçar aquela causa. E esse realmente é aquela pessoa, né? É aquele homem ou mulher que tem o amor de Deus no coração. Porque a Bíblia diz, meu irmão, nós devemos amar não somente de palavras, mas em atitude e em verdade, em nome de Jesus. Amém? Então, as pessoas ali não entendiam os ensinamentos de Cristo, né? Ao invés de tentar ajudar, estavam ali criticando os seus discípulos. Jesus então chegou ali e disse: ora, até quando eu sofrerei com essa geração incrédula, né? Então Jesus sofria ao ver a incredulidade do povo. Assim eu creio também, meu irmão. Eu creio que Deus sofre, Deus fica triste quando Ele vê que há milhares de anos nós temos a palavra de Deus, há milhares de anos, desde os profetas, nós ouvimos falar desse Deus, e muitas vezes nós não acreditamos nele. É um espírito de incredulidade que às vezes domina crente, aquela pessoa que conhece a palavra. Ele estava falando isso para os discípulos. Os discípulos não conseguiram ajudar aquele homem por causa da incredulidade. Olha, mas os discípulos, eles estavam incrédulos, sim. Vocês não viram na Bíblia já aquela passagem que os próprios discípulos mesmos olharam para Jesus e disseram assim: Senhor,
Ajuda-nos a crer. Acrescenta-nos a fé. Já leu isso na Bíblia? Amém? Os próprios discípulos, por que eles pediram para o Senhor acrescentar a fé? Porque eles estavam fracos na fé. E não é vergonha nenhuma. Qualquer um pode enfraquecer na fé. Ninguém é perfeito, ninguém tem aquela comunhão perfeita como Jesus Cristo, que em todo momento estava em comunhão com o Pai. É por isso que nós precisamos tanto estar buscando a presença dele, sendo renovados, né? Renovar o nosso entendimento através da palavra de Deus, como diz a Bíblia. Amém? Mas Jesus, apesar de dar ali uma bronca, né, nos seus discípulos, né, ele disse: eu vou ajudar, traz ele para mim, né? Foi isso que Jesus falou? Trazei-o, traga esse jovem até aqui. E no 20 diz assim: e trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo que lhe sucede isso? E ele disse: desde a infância. Quanto tempo que o jovem sofria com isso, né? Percebe que aqui a Bíblia diz que ele era endemoniado. Então aquele espírito, aquele demônio que causava aquela enfermidade nele, muitas vezes uma enfermidade, irmão, é causada por um demônio mesmo, né? E além de causar a mudez e não conseguia falar, ele tinha ataques, né? Ele se fumava, se jogava no chão. Assim acontece hoje em alguns casos também, com alguns tipos de enfermidades. E às vezes não é só a parte do médico, não. Às vezes precisa de uma ajuda espiritual também. Às vezes precisa alguém lá para orar, para repreender o mal, para fazer uma obra completa na vida daquela pessoa. Muitas vezes a medicina, nesse caso, não é suficiente. Amém? E Jesus então falou para trazer ele e disse: há quanto tempo acontece? Ele disse: desde a infância, né? Tem pessoa que sofre há muito tempo, irmão. Procura médico, procura isso, procura aquilo, mas enquanto não procurar Deus, não vai resolver o problema. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Era a mesma coisa. A Bíblia diz que ela gastou tudo que tinha, com tudo quanto foi médico. Enquanto ela não se aproximou de Jesus, ela não foi curada. Pelo menos ela entendeu, né? Que ela estava desperdiçando todo o seu dinheiro, perdendo o seu tempo, né? Com tanta gente e nada resolvia. Ela entendeu que só Jesus podia mudar aquela situação. Tem coisa na nossa vida, meu irmão, que é só Jesus mesmo. É claro que os médicos têm a sabedoria deles, são uma bênção de Deus nas nossas vidas, os médicos, né? A Bíblia diz, né? O próprio Senhor Jesus falou: quem precisa do doente, quem precisa dos médicos, né? Senão os doentes. Então é bom ir no médico, é bom fazer exame, é bom fazer um check-up, é bom cuidar da saúde, mas tem coisas, meu irmão, que o médico sozinho não resolve. Tem coisa que tem que ter a mão de Deus na nossa vida. Amém? E então, no versículo 22, diz assim: muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Amém? Então, o pai do menino ali, né, pediu socorro para o Senhor Jesus. Ele disse: olha, muitas vezes tem dominado ele, tem pegado ele, quer destruir. É isso que o diabo quer fazer, não é assim que está escrito? Lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O diabo vence não somente a matar, roubar e destruir, é isso que ele quer fazer na nossa vida. Amém? E ele queria fazer isso na vida daquele jovem. E o pai então disse: Senhor, tem compaixão de nós. Se tu podes fazer uma coisa, ajuda-nos. Se tu podes, né? Olha, estava diante do Todo-Poderoso. A Bíblia diz que todo o poder foi dado a Jesus. Será que ele podia fazer alguma coisa, irmão? Será que Deus pode fazer alguma coisa através de Jesus? Se a Bíblia diz que todo o poder foi dado a Jesus Cristo, se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. O que ele foi fazer? Pedir socorro, meu irmão. Nem orar ele orou, não repreendeu o demônio como tentaram fazer os discípulos, né? Não fez nada disso, mas ele foi pedir socorro. É aquilo que nós aprendemos outro dia. Muitas vezes não temos força nem para orar, mas basta pedir socorro, porque Deus diz, o Senhor disse, que Ele é o socorro presente na hora da angústia. Na hora que você precisar, Ele é o teu socorro. Amém? É hora de pedir ajuda, é hora de pedir socorro. Tem pessoa que às vezes ela é tão orgulhosa que até para pedir ajuda é difícil. Tem pessoa que é teimosa, irmão. Ela vê que ela está indo no buraco, mas ela não pede socorro. Quantas vezes você vai falar de Jesus para uma pessoa, você vai falar que Deus pode mudar a vida dela, mas ela é teimosa, ela acha que
só ela tá bom, por si só ela vai conseguir resolver o problema dela. Ela é teimosa, ela é cabeça dura. Mas tem coisas que é só Jesus, meu irmão. Não tem outro jeito. Ele diz assim: se tu podes fazer uma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Deus está sempre pronto para ajudar, meu irmão. Toda vez que você precisar de socorro, Ele sempre vai estar pronto para ajudar. Pode ter certeza disso em nome de Jesus. Amém? E no 23, Jesus disse assim: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Diga graças a Deus. Amém? Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Não importa o que seja, meu irmão. Pode ser uma coisa pequena, pode ser uma coisa grande. Tudo é possível. Então não tem limites para aquela pessoa que crê no poder de Deus. Se você crê em Jesus, você crê no poder de Deus, não tem limite. Às vezes tem coisas que passam muito tempo, a gente começa a se acostumar. Já viu aquela história que a pessoa diz assim: até com coisa ruim a gente se acostuma? Não, não pode acostumar com coisa ruim. Você tem que se acostumar com coisa boa. Ah, mas é melhor se conformar, né? Mas é assim mesmo, a vida é assim. Tanta gente sofre, tanta gente tem problema, até mais sério que o seu. Se conforma que é melhor. Não é assim que as pessoas dizem? Tanto tempo que você está na igreja e a coisa continua assim, é melhor se conformar. Não, meu irmão, nada disso. Aquele homem disse para Jesus, desde a infância acontecia isso. Não importa quanto tempo acontece o problema, chega uma hora, meu irmão, e se você crê, Jesus disse, tudo é possível que crê. Talvez aquele homem até aquele momento não estava conseguindo crer. Às vezes você crê que Deus pode curar uma dor de cabeça, pode curar uma dor de barriga, mas você não crê que Deus pode verdadeiramente curar um câncer. E cura. Ressuscita o morto se for preciso. Jesus disse: se tiver fé como um grão de mostarda, você pode falar para a montanha, se levanta e se lança no mar, que vai acontecer. Não precisa ter muita fé, basta crer. Se você crê que Deus cura uma dor de cabeça, Ele cura um câncer, cura uma AIDS. Se necessário for, Ele traz a vida novamente. Quantos testemunhos a gente já viu de pessoas que já foram dadas como mortas pelos médicos lá no hospital, né? O coração bateu não sei quantas horas, já estava preparando inteiro, de repente o médico vai lá, a pessoa cortou. O que é isso? Que ninguém pôs a mão nele. O que aconteceu, pastor? Estava lá 2, 3 horas ali, já como morto, ninguém pôs a mão, não tinha mais nenhum aparelho ligado, de repente voltou. O que foi isso? Foi Deus. Por isso que Jesus disse: tudo é possível que crê, meu irmão. Não tem limite para Deus operar na tua vida, basta você acreditar. Ainda que tenha alguma coisa na tua vida, talvez na tua família, alguma coisa que há muito tempo você ora, você luta, você pede a Deus, e ainda não aconteceu, ainda não mudou, calma, tenha paciência. Existe um tempo preparado para tudo. Talvez Deus está te preparando para receber essa grande bênção, essa grande mudança, esse grande milagre. Creia, porque Jesus disse para aquele homem: tudo é possível para quem crê. E se você crê, meu irmão, não importa o tempo, não importa a gravidade da situação, amém? Desde que você creia, é possível, e o Deus do impossível está presente para fazer isso aqui hoje, em nome de Jesus. Você crê? Se você crê, aplaude bem forte Jesus.